Está começando o Empreenda Cast, o podcast que explica a teoria na prática. Esta temporada tem o apoio do patrocinador Verity, uma empresa focada em transformação digital e pronta para te auxiliar nessa jornada. Fala, meus queridos amigos sonhadores, esse é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Estão presentes na mesa do Empreenda Cast comigo, Leozinho Ferreira. Fala, galera, tudo certo? Belezinha. E também Frederico Rizzo, o Fred. Olá, pessoal. Bom, o Fred, para quem não conhece, ele é CEO e co-founder do Basement, uma fintech em formato SaaS, Software as a Service, que digitaliza a gestão de equity e toda a vida societária de uma startup. É isso mesmo, Fred? Perfeito. Não conseguiria botar tão rápido assim, não. Bacana. A gente tem uma equipe aqui que constrói a nossa pauta, que tem um poder de síntese maravilhoso, e esses caras também vão a fundo ali na sua vida, cara. É um CSI empreendedor. Impressionante. Falar de equity, de vida societária é tão difícil, capturou muito bem aí. Show de bola. Bom, a gente tem um bloquinho aqui para começar, que é o nosso bloco de empatia. Nos primeiros episódios do Empreenda Cast, a gente põe um trechinho da música ali e a gente pedia pro nosso convidado, né? Mas a gente agora montou uma playlist lá no Spotify, então se você procurar por Empreenda Cast no Spotify, além do nosso podcast, vai aparecer também a nossa playlist com as músicas de todos os nossos entrevistados, né? E aí tem de tudo, cara. Tem música infantil, tem rock, tem rap, tem samba, tem funk, é bem variado. E a ideia aqui é pro pessoal se conectar com você, aí entender um pouquinho melhor aí quem que é o Fred nessa história toda que a gente for contar. Então a gente queria pedir para você uma indicação de música para colocar nessa playlist, uma música que representa aí o seu momento na empresa, ou então algo que você tá ouvindo agora durante esse momento de isolamento social. Uma música que me inspira, assim, que de alguma forma representa momentos meus de entusiasmo, acho que é o Pearl Jam, e nesse momento de pandemia e de crise, eu acho que o Alive, I'm Still Alive, ela tem feito bastante sentido aqui, tenho escutado bastante. Muito bom, eu tô adorando ver que tá crescendo o número de entrevistados que pedem Pearl Jam, porque é a minha banda favorita também. Legal. Show de bola. E a gente tem umas perguntinhas quebra-gelo aqui pra gente começar o nosso papo já mais animado aí, descontraído, pra depois a gente entrar de cabeça na sua história. E essas perguntas também têm a ver um pouquinho com a sua trajetória, tá? E pra começar, a primeira pergunta é um grande trocadilho no melhor estilo que a gente gosta de fazer aqui no Empreenda Cast. Você prefere lanterna ou vela? Vela. E aí depois também um pouquinho mais pra frente na sua vida, a gente foi ali cavocando um pouco mais, a gente descobriu que tem também uma relação com a discografia do Criolo. Você prefere Não Existe Amor em SP ou Grajaú X? Grajaú X eu acho que tá mais pra mim também. Bacana, daqui a pouquinho você vai contar pra gente aí por quê, hein? E pra terminar, agora direcionando direto pro nosso assunto aqui desse episódio, bootstrapping ou equity crowdfunding? Eu sou fã do bootstrapping, então por mais que seja meu peixe, assim, eu acho que o meu bootstrapping é sempre muito válido e ensina muito, então eu gosto mais bootstrapping possível. Animal. Acho que também uma coisa não exclui a outra necessariamente, né? Eu acho que não. Tudo que é, muitas vezes, financiamentos mais alternativos, que acaba sendo um pouco o equity crowdfunding, eles favorecem um bootstrapping, favorecem um caminho que traz o empreendedor mais para frente, traz mais poder de barganha para o empreendedor. Então, ele é, de certa forma, um caminho mais bootstrapping, ao meu ver, do que o venture capital tradicional, o caminho de venture capital tradicional. Muito bom. Fred, então vamos começar aqui nossa conversa e, né, como nosso sonhador já bem sabe, a gente começa sempre pela história do empreendedor, né? Antes de falar de negócio em si, né, o modelo de negócio, o que é que tá pensando no futuro, a gente quer saber como é que começou a história do Fred empreendedor. Então, se você puder contar um pouquinho, né, dessa tua carreira aí, que é muito embasada, né, nos pilares de empreendedorismo, investimento e negócios sustentáveis também, certo? Correto, Léo. Eu costumo dizer que a minha história empreendedora começa no esporte. Acho que diferente de outros, eu estava escutando até recentemente um com o Alessio do Pipefy, sempre
sempre soube que ia ser empreendedor. Acho que demorou um pouco para mim e o que me deu o sinal de que esse era o meu caminho, acho que foi a escola do esporte, a escola da disciplina, a escola de lidar com os fracassos constantes e com algumas vitórias, mas de muito treino. E eu tive sucesso nessa carreira, eu acho que me ajudou a criar quase que uma autoestima e uma baixa aversão a risco, que foi importante na minha carreira empreendedora. Então, a vela foi meu início, eu mudei para São Paulo para fazer faculdade aqui em São Paulo. Durante esse período, tive a juventude querendo botar energia para resolver as coisas e resolver problemas. Eu fiz uma escola de administração pública aqui em São Paulo, né, FGV, e se tem um lugar que tem muito problema é o mundo social, né? E na minha época lá do terceiro setor, e aí eu acabei com 20 anos fundando uma ONG, uma associação, junto com colegas da faculdade. E essa foi a minha primeira experiência, de fato, empreendedora. Não podia ter sido mais difícil do ponto de vista de recursos, do ponto de vista de engajamento de pessoas, do ponto de vista até da lógica, né, de resolver um problema que alguém vê valor e paga. No terceiro setor isso é tudo muito esquisito e difícil por muitas vezes. Então ela passou, mas foi fundamental na minha história. Mas eu fiquei 5 anos captando recursos para a ONG e engajando pessoas nessa experiência. Foi um período longo, período que não se tinha tanto acesso a informações de Lean Startup e todas as metodologias, então eu fiquei perdi muito tempo, de certa forma, construí algumas outras habilidades, talvez a resiliência foi uma das maiores, mas fiquei muito tempo envolvido com isso, vendo quão difícil era para mim, como empreendedor, engajar essas pessoas, captar recursos para projetos e para iniciativas empreendedoras das mais diversas que a gente experimentou enquanto ONG nesse período. Ô Fred, e que ano a gente tá falando disso? Em timeline, quando foi? 2002 a 2007. Então, bastante tempo para um empreendimento que claramente tinha problemas nas suas hipóteses, nas suas experimentações e validações. E eu fiquei 6 anos lá, batendo cabeça, até que fui convidado para entrar na minha segunda experiência. Tenho 3, mas a segunda foi fundamental, que foi na Mãe Terra. E aí não era eu liderando, eu tinha uma equipe de empreendedores, tinha dinheiro de private equity e muita gente boa, que eu pude aprender e não me sentir tão sozinho como um empreendedor lá do terceiro setor na minha primeira experiência. Eu fiquei mais 4 anos nesse negócio com uma cabeça muito de dono. Acho que aí começou a ficar claro para mim, poxa, eu preciso fazer esse tipo de trabalho, eu preciso me sentir muito vivo na organização e na minha vida profissional. Eu era tão envolvido com aquilo, eu sou gaúcho, né? Então eu fui trabalhar nessa empresa Mãe Terra, que é de alimentos naturais. Eu nunca tinha comido uma refeição vegetariana na minha vida, eu nunca tinha comido um arroz integral na minha vida, e eu em 4 anos saí totalmente, como é que fala, né? Assim, estava convertido aos alimentos naturais e orgânicos. E tinha uma cabeça muito de dono mesmo. Com quem eu falava, eu trabalhei muito tempo no departamento de compras, as pessoas viam, pô, esse cara, ele deve ser da família, ele deve ser sócio dessa empresa. E aquilo dentro da organização também, eu me destacava na organização de alguma forma por ter essa pegada. Não ganhava nada, né? Não tinha, até o que eu trabalho hoje muito com stock options, eu não tinha nenhuma exposição ao upside da empresa. A empresa foi vendida há 1 ano, 2 anos para Unilever. Mas você tinha salário, você era um contratado. Eu era um contratado, ganhava muito pouco, assim, porque eu tinha 4 anos de ONG, né, 5 anos de ONG, então o que eu tinha de experiência no mercado? Nada. Então eu topei começar bem baixo, mas tinha muita paixão pelo negócio em si. Eu acho que esse para mim é o ponto fundamental para minha trajetória, de eu ter trabalhado em coisas sempre que faziam muito sentido para mim. Eu estava lá envolvido às ganhas, como dizem lá no Sul, assim, realmente com o coração envolvido no negócio, e foram 4 anos na Mãe Terra. Eu decidi depois que tinha um sonho antigo de fazer um MBA, depois desses 4 anos eu achei que era o momento, e aí aconteceu para mim a mágica, né? A minha ideia, diferente de muitos empreendedores, a ideia do que eu faço hoje no Basement, não veio lá na Mãe Terra vendo um problema na cadeia de suprimentos, ou um problema na indústria que eu estava trabalhando, não. Eu tive a ideia no momento em que eu estava tomando uma cerveja, eu estava conversando com amigos, e que um amigo comentou sobre uma situação, um problema dele, e aquilo me trouxe uma ideia totalmente ingênua,
num segmento de mercado de capitais, né, que eu atuo hoje, ou de fintech, de internet, que eu não sabia nada, e essa ingenuidade junto com esse meu histórico lá, empreendedora, esportista, e também um contexto, né, indo para um MBA, tendo 2 anos que eu vou poder ter espaço para explorar alguma coisa, isso me fez fundar a primeira plataforma de equity crowdfunding do país em 2014, com outro nome na época, que era o BRO, mas completa esse ciclo aí de 10 anos de mercado. Então, 10 anos depois de formado, eu não tinha construído nada ainda, não tinha poupado nada, estava indo para o MBA, bem atrás do que, em geral, as pessoas vão para o MBA, né? Em geral, alguém da McKinsey lá que faz consultoria, toda a receitinha de bolo, depois de 3 anos de formado vai para o MBA, eu estava indo com 10 anos de formado, mas foram os 2 anos que me prepararam para, então, no final do curso do MBA, fundar essa plataforma, entrar num mercado, ser o primeiro, o pioneiro num novo mercado, criar 2, 3 anos depois uma nova instrução para o mercado de capitais, que foi a instrução 588 da CVM do crowdfunding, mas principalmente começar a entender, a partir dessa ingenuidade, topar fazer um projeto que qualquer pessoa que olhasse, que tivesse o mínimo de experiência, falaria, pô, isso aqui não vai dar certo. De certa forma não deu, aquilo que eu comecei fazendo demorou para a gente encontrar um mercado, um produto, um SaaS, né, como vocês falaram na introdução, um Software as a Service, num mercado grande o suficiente, e que a gente entendesse, e eu entendesse realmente o que eu faria primeiro para chegar na mesma visão que eu tive no início. A minha visão inicial, a partir da ONG, depois da Mãe Terra, era uma visão de um cara, né, de um guri que queria se conectar com mais pessoas, queria de alguma forma permitir que outros empreendedores como eu pudesse captar recursos e engajar pessoas nesses projetos, nesses negócios. Não o crowdfunding que a gente estava acostumado de recompensas, né, mas trouxesse pessoas que pudessem ser sócias de uma Mãe Terra, pudessem ser sócias de um Pipefy, talvez, ou de um Nubank, que é uma empresa que fala muito em comunidade. Eu achava que tinha espaço para esse tipo de stakeholder. Muito crua ainda a visão, mas muito conectada com essa minha história. E aí, 4 anos depois, houve uma pivotada na minha trajetória. E há 2 anos, um pouco menos de 2 anos, é que eu estou à frente do Basement, que eu espero que agora, sim, é uma jornada aí centenária de uma empresa que eu espero ver um dia abrindo capital ou se perpetuando. Essa é a minha vontade como empreendedor, de conseguir construir uma organização, dedicar minha vida a isso. Então, eu estou há 6 anos dedicando a mesma visão, mas a sensação que, pô, agora, há 1 ano e meio, eu estou pronto para agora sim começar uma nova trajetória, uma trajetória muito mais madura, empreendedora, de alguém que está os últimos 10 anos aprendendo com o meu dinheiro, com o meu tempo, com o dinheiro dos outros, e agora com o dinheiro de 350 acionistas que eu tenho na minha empresa hoje em dia. Você comentou que a ideia de criar essa empresa, né, que depois veio a se tornar o CRIA, veio no momento, né, que você estava conversando ali com um amigo, tomando uma cerveja, que era um mercado que você não tinha muito conhecimento, no próprio Brasil também não, você foi pioneiro nisso. E aí eu queria perguntar, como é que é criar um negócio que você não tem experiência no mercado que talvez não esteja preparado para aquilo? E esse mercado sendo o Brasil que os empreendedores que estão ouvindo a gente sabem quais são os desafios que a gente tem, né, em diversas esferas. Pois é, eu acho que essa era a minha vantagem desleal quase como empreendedor, porque eu tinha ficado 5 anos empreendendo uma ONG num projeto muito difícil, muito idealista num certo sentido. Eu tinha aprendido muito nisso e tinha visto como era, assim, na pele, né? Como era ficar 5 anos, falamos aqui do Grajaú antes, pegando um ônibus, indo pro Grajaú, lá, batendo cabeça, tentando fazer, assim, tentando criar algo significativo no mundo do terceiro setor e o quão difícil era fazer isso. Quando eu tive uma ideia, eu falei, pô, isso é uma ideia que pode ser grande, para mim isso era importante. Pô, eu acho que o mundo de empreendedorismo vai vir para a internet, isso era meio óbvio. Uma das primeiras referências que eu tive lá no início, antes mesmo de colocar minha plataforma no ar, em 2012, que foi quando eu comecei a fazer o projeto. Eu só lancei em 2014, mas em 2012 eu estava estudando isso já. Eu conheci o AngelList na época. Uhum. Ele estava começando, não tinha no ar a plataforma nem nada,
Quem conhece o mercado vê o AngelList é uma potência, com dezenas de unicórnios hoje na plataforma, fazendo 1/3 ou mais de todo o movimento de Venture Capital, das rodadas de Venture Capital nos Estados Unidos. Então, essa visão, para mim, no início, ela era meio óbvia, assim, cara, isso vai ter que acontecer, vai mudar para o digital, e, portanto, é aquilo que se fala, às vezes é uma grande vantagem eu não conhecer todos os desafios. Foi uma vantagem eu estar indo para um MBA e ter 2 anos para estudar, não tinha pressão de botar um negócio, ter que tirar dinheiro, é muito mais fácil, num certo sentido, fazer isso num ambiente que tu pode brincar um pouco com a ideia. Eu pude usar o curso como uma aceleradora, e 2 anos lá e olhando isso e conversando com o mercado. Então, nesse sentido, eu vejo que estava muito conectado com as minhas forças. Eu era um cara bom para ser pioneiro nesse mercado, porque até hoje é um mercado muito difícil, até hoje eu não sei ainda muito bem resolver esse problema original que eu tentei resolver lá, mas eu tinha um diferencial, eu sabia tocar uma organização muito pequena por muito tempo, e eu fiquei com 2 sócios por quase 4 anos tocando um negócio. Eu consegui segurar 2 sócios comigo, originais, que estão comigo até hoje e que cresceram comigo e que a gente foi também se dividindo mais do ponto de vista de equity, principalmente. Eu tinha noção de como, e até competência, assim, eu sabia como engajar 2 malucos comigo, porque eu já tinha engajado alguns desses numa ONG. Eu acho que esse para mim foi o diferencial, assim. Hoje eu estou novamente no Baseman, num mercado que é muito pioneiro. Nos Estados Unidos já é uma indústria bilionária, já tem unicórnios fazendo talvez uma dezena de empresas que fazem o que a gente faz aqui. No Brasil, nós somos os pioneiros, que eu tenho conhecimento há 2 anos. Meu competidor, além do Excel, é a instituição financeira, né? É um Itaú ou um Bradesco, que claramente não conversam com as startups, não entendem o suficiente dessa realidade. E hoje eu já estou muito mais cansado quase e feliz por não ser mais tão ingênuo, né? Feliz por ter... Hoje eu sou aquele tipo de empreendedor, talvez mais como o Slack, que os caras começaram fazendo uma coisa, identificaram uma dor, começaram a construir tecnologia para resolver a sua própria dor. No caso deles era se comunicar, na nossa era administrar a participação dos nossos acionistas, investidores que cresciam. E aí sim, depois de 4 anos, então hoje eu fundei com um sócio que já estava comigo há 4 anos, que também conhecia há 4 anos muito bem a realidade que a gente estava trabalhando, e aí isso passa a ser uma vantagem ainda mais forte para nós, né? Mais do que foi lá no início a ingenuidade, mas de certa forma ainda somos pioneiros, né? Não tem muita referência, eu ainda aprendo muito, eu acho que isso é comum a quase todo empreendedor, né? A gente baixar muita guarda, a gente se prender mesmo das fórmulas, das receitas e ir para todo dia da ação. Eu costumava usar muito o lema de o empreendedor é casca grossa, tem que ser casca grossa, e ainda faz um pouco de sentido, mas para mim hoje eu estou tentando tirar um pouco dessa casca grossa para estar mais atento ao que me aparece no dia a dia e manter esse ar dessa ingenuidade, que ainda é importante, pelo menos para o meu segmento, de novo, que não tenho concorrente, ainda sou pioneiro, um estágio ainda muito inicial. Viver muitos anos pequeno foi fundamental para a minha história, são 6 anos, eu ainda estou numa fase seed para os empreendedores aí que conhecem as escadinhas. Isso é muito raro, uma empresa de 6 anos estar viva, passar por múltiplas rodadas e conseguir manter o moral da equipe, e eu acho que só foi possível por conta daqueles anos de ONG, de associação que eu vivi. E olha só, sonhador, você que precisa alavancar o seu negócio para o próximo nível, esse bloco aqui é um oferecimento da Bluefields, uma aceleradora que possui um programa de pré-aceleração e de aceleração, tem programa de mentorias, escola de CEOs e vai te ajudar aí na sua jornada. Não adianta você tentar fazer tudo sozinho, a Blue pode te ajudar. Acelere o seu negócio, conecte-se com investidores e gere impacto. www.bluefieldsdev.com. Fred, a gente estava falando aqui, né, inicialmente do Brota, que depois evoluiu para virar Cria, né? Inclusive, fazer uma menção aqui que a gente entrevistou o Michel Porcino em um episódio anterior do EmpreendaCast.
E depois, então, você, quando saiu, passou para o Michel e foi fundar a Basement. A gente queria entender como que a Basement e a Cria estão conectadas hoje. A gente fez uma spin-off, de certa forma, o Brota lá no início como plataforma é o mais parecido ao Cria hoje, embora tenha uma atuação relativamente ou significativamente diferente, tá? Mas, de alguma forma, ao longo da trajetória de plataforma de crowdfunding, a primeira dor mais forte que a gente identificou foi a dor da segurança para os nossos investidores. A gente atraía investidores de 500 mil reais que investiam em startups. E essas empresas tinham muita dificuldade de prestar uma boa experiência para essas dezenas de investidores no início. A gente falou, nós não vamos sobreviver se os nossos investidores não souberem minimamente o que eles têm nessas empresas, se eles não tiverem uma boa governança. Nesse foi o primeiro momento que a gente começou a se desassociar de um trabalho que era selecionar empreendedores, né? O trabalho do Cria hoje é muito mais parecido com o de um venture capital, encontrar bons fundadores, empreendedores e agregar valor para eles, ter um diferencial para atrair esses empreendedores para a rede. E a gente via que isso é um trabalho muito particular, é um mercado muito diferente da energia, né? Do trabalho que a gente teria que fazer para garantir uma boa experiência para os investidores e até para o próprio empreendedor, porque o maior desafio sendo atrair bons empreendedores era convencer esse empreendedor que ele poderia ter dezenas ou centenas ou milhares de investidores e isso não seria um problema para ele. Então, na nossa trajetória, a gente começou, ainda era uma mesma empresa, estava tudo igual, mas a gente começou a desenvolver software para resolver esse outro problema. E até o momento que a gente viu, olha, nós temos que separar de vez. Um dos grandes aprendizados que eu tive foi fazer essa pivotagem, foi entender que num pivô realmente é fundamental queimar as pontes. Reid Hoffman, lá no podcast dele, lá do Master of Scales, fala muito num episódio de pivotagem, alguns desses, é fundamental cortar o vínculo com essa organização passada, e nós demoramos um pouco para aprender isso, até o momento em que essa organização Basement não apenas era separada em termos de CNPJ do CRIA, como toda a nossa atenção passou a ser não mais dividida. Eu passei a não mais exercer qualquer função no CRIA, o meu sócio CTO também. Hoje existem algumas participações cruzadas, eu acho que o próximo desafio é societário, mas o que a gente espera e vem trabalhando é para que o CRIA tenha a sua escala, o seu impacto e a sua governança totalmente separada do Basement, como proposta de foco mesmo. São empresas irmãs hoje, mas dentro do grupo, 90% da energia é realmente focada em Basement, e o CRIA está mais como o que a gente vê como tendência, né, de venture capital, aí tem muito do solo capitalist, né, estruturas de fundos muito enxutas. No fundo, o Basement, que é onde eu atuo, atende muitos clientes hoje que querem criar as suas infraestruturas de captação, querem quase competir com fundos de venture capital usando um stack tecnológico. Exatamente como faz o AngelList, e eu explicava aqui antes, né? Se você está na faculdade em Stanford, ou aqui na FGV, ou no INSPER, sei lá, e tem acesso a excelentes empreendedores, isso vale muito no mercado. Se você consegue ir para uma plataforma como Cria no Brasil ou como o AngelList nos Estados Unidos, passa a existir todo um stack tecnológico para plugar você a capital. Há milhares de investidores que querem, não têm o mesmo acesso que você, investidor líder aí, eventualmente tem, e você pode se plugar a isso. Então, Cria atende esse papel e passou a ser uma organização muito mais focada. E o Basement aqui aprendendo, eu aprendendo pessoalmente, e aí o podcast de vocês muitas vezes me ajuda, como vários outros podcasts, eu adoro esse canal de aprendizagem, como tocar realmente uma startup SaaS. Na minha visão hoje, apesar de todas as dificuldades, assim, é muito mais fácil. Fundar o Cria já foi muito mais fácil do que fundar uma ONG. Hoje, fundar um SaaS assim, é muito mais fácil do que fundar uma plataforma de crowdfunding, e é o que a gente tem tentado fazer aqui agora. Muito legal. E o AngelList, que gigantesco, como você comentou, e nos últimos meses aí tem ganho ainda mais as manchetes, né, com os Rolling Funds, né, um formato novo que eles têm colocado por lá, e ainda acho que vai dar muito o que falar. Mas bom, o assunto aqui não é Rolling Fund do AngelList, vamos conhecer um pouquinho mais do Basement então.
Fred, conta, né, pra gente bem objetivo, assim, o que é que o Basement faz e qual é o valor que ele entrega para os clientes? Perfeito. O Basement, como vocês bem descreveram lá na introdução, ele se propõe a resolver a dor do dono do equity, né, do cap table, se propõe a digitalizar a vida societária da empresa. Eu falei há pouco que a gente entendia que a dor principal era do investidor, né, do dono do ativo, e isso foi o que a gente começou a resolvendo, e com o tempo aprendemos também que mais importante para esse empreendedor, na maioria das vezes, ele não vê valor no cap table, que se fala lá da vitamina, e a gente via que 99% das vezes o empreendedor achava que estava ok o cap table dele, mas estava tudo errado, os contratos nunca batiam com a planilha do Excel, mas mesmo assim a gente não conseguia mostrar valor para esse empreendedor. Ele mexe pouco com o cap table. Então, hoje o que a gente percebe é que a gente mais entrega para esse empreendedor que quer cuidar bem do seu back-office societário, né, que quer cuidar, quer ter boas práticas de governança. Em geral, a gente entrega uma boa ferramenta para controle de stock option plans, controle de vesting, dos cliffs, das outorgas, dessas opções para os seus colaboradores. Esse hoje eu diria que é carro-chefe, talvez, junto com empresas que querem captar. E nos últimos anos, tornou-se muito mais comum empresas fazerem rodadas, seja para o crescimento dos grupos de anjo, com 20, 30, 50, 60 investidores. Você fazer rodadas de mútuos conversíveis, todo mundo assinando naqueles contratos, com 60 pessoas, que depois vão receber informação, vão numa nova rodada, vão querer entender sobre essa nova rodada. Essa dor de organizar múltiplas rodadas de capital com vários investidores é algo que o tempo de crowdfunding nos capacitou muito bem para organizar de uma forma privada. Para quem não quer botar na internet, mas quer usar de tecnologia para assinar contratos, para ter contas digitais de liquidação desses investimentos, para que depois de assinado um mútuo ou subscrito uma ação de uma SA, esses ativos estejam automaticamente numa plataforma única, né, num terceiro neutro de confiança. Então, para esses empreendedores que querem cuidar de cap table, em especial planos de opção, stock option plans e rodadas de financiamento, a gente desenvolve software, conta com advogados que garantem que aquela posição do cap table ela é a correta. O cap table e a vida societária da empresa está 100% do tempo correto. E é isso que a gente se propõe a fazer. Muito legal. Para quem está ouvindo a gente e acha que não precisa disso, dá para fazer no Excel, porque o cara comprou 5% da minha empresa, eu vou lá abaixo, 5% para os 95%. Cara, você não tem ideia da zona que um cap table pode virar se não for bem controlado. Eu já vi, né, vários investidores, né, vários gestores de venture capital, de fundos de venture capital, inclusive o próprio Flávio Lipas, né, da Redpoint, né, super famoso, né, tem um conteúdo super legal também. Ele dizer que várias vezes já chegaram startups para serem investidas pela Redpoint e eles dizerem assim, cara, eu quero investir em você, mas seu cap table tá zoado demais. Volta lá, resolve e daqui a um tempo você volta e a gente faz o investimento. E ele fala que tem gente que não consegue ajustar o cap table de tão zoneado que ficou. Ele sai prometendo um bocado de coisa, prioridade para um, prioridade para outro, percentual e tal, e vira um negócio assim que, né, como se brinca também, se tem alguém que ganha dinheiro com startup, investimento em startup, é advogado, né? Porque o cara ganha dinheiro para fazer o investimento, depois ganha dinheiro para desfazer e organizar uma coisa com a outra. Então, o buraco é fundo e o desafio é bem grande. E como a gente vê, né, nas notícias de investimento com startup, que, né, os valores são cada vez maiores, naturalmente a complexidade também vai aumentando, né, vão surgindo novos formatos de investimento, né, em startup, seja por pessoa física ou pessoa jurídica. Dá para ver aí que o Basement vai ter bastante trabalho ainda pela frente, viu, Fred? Só posso garantir. Impressionante, assim, a gente, Léo, foi aprendendo com o tempo, de novo. Eu não tinha a mínima ideia quando nós começamos que o problema era tão grande. Assim, eu não sabia que era realmente 99%. A gente fez mais de 100 ofertas públicas. Hoje são mais uns 50 clientes, além desses, que fazem ofertas privadas. E em 99% das vezes os cap tables estão errados. É simples assim, praticamente todos os casos a gente não consegue converter o que está escrito em prosa em código. Não dá. O contrato
não bate na matemática. Então, alguém vai ficar com menos participação do que achava. E aí vai ter que decidir lá, tirar par ou ímpar ou alguma coisa assim. Não deve ser uma conversa fácil de ter não, viu? As pessoas também, eu acho que confundem muitas vezes, né, cap table sujo. O cara falou que meu cap table tá sujo porque eu tô com a participação ruim. E uma coisa que tem que separar é quanto você tem de participação, a equipe fundadora tem de participação no negócio, e muitas vezes o fundo vai dizer, olha, eu não invisto aí porque vocês têm pouco equity, vocês estão com pouco incentivo, e isso por si só é um pouco do reflexo de um empreendedor que talvez não tomou os devidos cuidados no seu cap table, errou valuation, não criou um plano de opções, então tem a ver com cuidado e melhores práticas do cap table, mas muitas vezes tu tem lá 80% do negócio e tá chegando para fazer tua rodada seed, pré-seed, então tá tudo certo dentro dos parâmetros, mas aqueles 20% que tu entregou não são bem 20%, os contratos não estão bem feitos, vai ter discussão, você vai gastar tempo, de repente vai ter um investidor que era para ter os 20% lá e ele acha que ele tem 30% ou que ele não ia ser diluído na próxima rodada e vai criar caso. Tem uma série de ruídos que ocorrem, sempre tem algum tipo de gasto que você vai ter que é desnecessário, e é isso que a gente aprendeu também, vem aprendendo assim, como modelar, né? Como favorecer que uma empresa comece do zero, no momento que ela não tem muita complexidade, são 2 pessoas no cap table, não captou dinheiro ainda, eu coloco ela, é quase de graça, uma pessoa dessa na plataforma, porque tá lá o contrato social, tem um mentor, uma opção, usou um contrato padronizado também, que a gente fornece, ou que de um advogado que fez o beabá ali bem feito. Vale lembrar que mercados mais maduros não se discute mais o tipo de contrato, né? Esses dias, um artigo aí dos Estados Unidos, quase ninguém mais faz os mútuos conversíveis. Quase tudo safe. E é padrão, ninguém discute, né? A Y Combinator botou no ar lá, ninguém gasta dinheiro e tempo com isso. No Brasil, não. No Brasil, cada um ainda inventa o seu mútuo e para piorar, e eu acho que concluir essa história, assim, lá nos Estados Unidos a gente foi aprendendo, os mútuos conversíveis ou safes, eles duram uma rodada em geral, 18 meses, 24 meses, não se perde muito, e hoje tem até grandes investidores lá que advogam que a empresa deveria começar lá já também como o equivalente aqui a uma sociedade anônima, já emitindo ações, precifica logo. Para com esses safes, para com essas histórias que dá mais trabalho do que qualquer outra coisa. Porque eles falam lá, também não é muito trabalhoso lá você ser uma empresa de uma C Corp, né, uma Inc. direto. Aqui no Brasil, nenhuma empresa quase começa emitindo ação, né, sendo uma SA. Todo mundo começa como limitada. Porque está no simples, porque tem incentivo fiscal, fica fazendo rodada atrás de rodada, empilhando mútuos conversíveis. Algum advogado vai ganhar dinheiro aí no meio do caminho, né? Vai ganhar bastante dinheiro e é nisso que se perde tempo. E às vezes numa rodada, se eu vou ficar 2, 3 meses resolvendo o pepino com o investidor, já perdi o timing para captar. Então, o empreendedor, de fato, não percebe muitas vezes isso. E a gente acaba tendo tração aqui, enquanto ninguém conhece do nosso produto, pouca gente conhece, a gente acaba tendo tração com os empreendedores mais experientes. Já fundaram outras empresas, já tem uma SA com investidores que eles sabem que é importante dar uma boa experiência para o seu investidor, para o seu colaborador. Não adianta falar, vou te dar uma opção aí, vou te dar X% da empresa. Já começou errado, porque ninguém faz opção com percentual. Isso é também receita para desastre. Vou entregar 0,1% ou 1%, mas 1% em que momento? Né? E como é que se relaciona com o outro mútuo ou outro investidor? E aí começam os problemas. Então, o desafio é esse, é falar com um empreendedor que acha que não precisa, porque tem lá 5 pessoas no cap table, mas que em algum momento essa conta vai chegar. Esse quadro é um oferecimento da nossa patrocinadora e pioneira com o EmpreendaCast, Verity, uma empresa que vai te ajudar na intensificação digital. A Verity é digital de ponta a ponta e todas as soluções são pensadas e orientadas pelo seu negócio. Entra lá no site, encontra os conteúdos, o site está de cara nova e você também consegue entrar no Telegram, receber materiais incríveis em primeira mão lá da Verity. www.verity.com.br. Siga também nas redes sociais @Verity Digital. Lembrando que Verity é com TY no final.
A gente sempre tem uma pergunta aqui para os nossos empreendedores entrevistados, que é sobre os erros. Mas a gente não quer saber aquele erro bonitinho, né? Que a pessoa deu um tropeçãozinho ali e depois transformou aquilo num negócio de R$1 milhão. A gente quer saber aquele erro que dói, que machuca, que a gente se arrepende, porque a gente também quer ensinar, passar aí os conhecimentos para os nossos ouvintes, para que eles também não cometam esses erros. Então, se você puder contar pra gente aí um pouquinho quais foram os erros que aconteceram na sua trajetória e também como que você converteu eles em aprendizado. Legal, eu acho que tem 2 principais erros, assim, que numa fase agora que ainda em pandemia se sobressaltam. O primeiro tem a ver com contratação de equipe e o segundo tem a ver com o foco. Eu acho que em contratação de equipe, uma das coisas que mais me dói, assim, foram ver os profissionais que a gente trouxe para dentro de casa e que a gente não acompanhou de perto o suficiente e demorou muito para dar o feedback e ver que não ia funcionar. Isso eu acho que é o que mais dói, assim, e muitas vezes são profissionais caros. Muito na nossa história aconteceu com tecnologia. A gente vem numa onda onde o profissional de tecnologia é muito caro, é muito importante. É difícil fazer produto bom, fazer tecnologia boa. Tem uma diferença enorme nesses profissionais. E acho que começa também com a diligência desses profissionais, com referências principalmente. Demorou para eu aprender a buscar referências sobre as pessoas que eu estava contratando. Depois eu aprendi a trazer referências, mas o onboarding desses colaboradores não era tão intensivo e a gente não estava tão alerta para arrumar os rumos logo de início. Ô Fred, e como é que você traz referência hoje em dia? Né? O que foi que você aprendeu aí que você tem melhorado o teu processo? Acho que principalmente pedir, não ter vergonha ali numa determinada etapa do processo, pedir as referências, isso avaliar que tipo de referência ele vai passar e aí conversar, sempre umas 3 referências, pelo menos 2, idealmente 3. Às vezes a gente tem algum conhecido, veio de alguma startup, conhece alguém lá dentro, então também tem uma intimidade para falar com alguém e perguntar, estou entrevistando alguém, e isso ajuda muito. Então é isso, acho que não tem muito segredo, mas por incrível que pareça, demorou para buscar essas referências. A gente estava sempre lá batalhando, né? Principalmente quando fala de programadores, tentando convencer alguém para vir trabalhar com a gente, acha que a pessoa é o máximo e tal, e se esforça e não fazer esse trabalho de, não, realmente, isso que ele está me contando aqui é verdade. E no fim, todo o alinhamento de garantir que a pessoa também está vindo, aquilo que ela está falando é verdade, as intenções são aquelas mesmo, o custo de um colaborador que passa 3 meses, né? Que eu acho que são esses ciclos, 4, 5, 6 meses, às vezes um ciclo que a gente vê que, ficou 6 meses com que eu gastei muito tempo, muito dinheiro e eu já sabia lá no primeiro mês, às vezes, que não ia dar certo. É o tipo de coisa que o empreendedor escuta muito dos outros e às vezes demora para virar a chave. Eu acho que esse é o primeiro erro. É curioso isso que você falou, né, de ligar para alguém, né, de pedir referência. Às vezes a gente fica, né, procurando framework internacional de contratação, como é que é o processo de contratação, sei lá, do Stripe, do Brex ou qualquer outra coisa. E quando às vezes o que você mais precisa é entrar no LinkedIn, ver alguém que você conhece a pessoa, pedir um terceiro contato ali e fazer uma ligação, né? É muito mais simples do que parece. Tem muito disso, assim, né? Da gente tentar, muitas vezes, complicar alguma coisa, querer complicar alguma coisa, porque acha que vai ser um processo mais robusto. É bem mais simples do que a gente imagina, né? Às vezes a gente coloca muitas barreiras aí nesses processos, né? Que dá para deixar de lado. Às vezes, só deixar a vergonha de lado, você já consegue pegar em primeira mão algumas informações dessas, como você mesmo comentou, né? Perfeito. Eu acho que ligado a gente, para mim, nessa minha trajetória de entrar em mercados muito cedo, eu trouxe pessoas, em geral, muito júniores. E isso, no início, acho que funcionou ao nosso favor para poder... gente que tivesse tempo, paciência para esperar algo maturar, mas chegou um determinado período, momento, que começou a fazer muita falta, pessoas mais experientes, com uma maior capacidade de execução, né? Então tá um pouco ligado a isso, e achar esse profissional, saber que realmente é um profissional bom. Foi difícil, acho que nos últimos tempos a gente teve mais sucesso, mas continua sendo um desafio enorme, e eu acho que todo empreendedor de alguma forma vai falar isso, né? Time é a coisa mais importante no início, é time,
para o tipo de mercados que eu atuo, software, num mercado que eu preciso ser um ganhador, né? Tem um alto efeito de rede, não tem jeito, precisa achar as melhores pessoas e não é fácil esse trabalho. Tem muita atenção, assim, tem muito feedback, muito alinhamento que a gente aprendeu a fazer a partir desses erros, gente que nos custou muito dinheiro. Isso de contratação, né, de você contratar um time bom e ter as pessoas certas, na verdade, na minha opinião, é mais importante você ter a pessoa certa do que ser um time bom, né? Até porque time bom é relativo. Uma vez estava, né, vendo, acho que um TED, algum vídeo no YouTube, e aí uma das coisas que o cara falava era isso, né, da importância de você ter o time correto, né, o time que tá ali, que encaixou um com o outro. Porque se você tem um time que tá encaixado e uma ideia ruim, quando essa ideia ruim morrer mais cedo ou mais tarde, aquele time que tá encaixado funciona tão bem que ele vai gerar uma boa ideia, ele pode gerar uma boa ideia. Mas se você tem um time que não tá encaixado e uma boa ideia, mesmo sendo boa, essa ideia não vai para frente. Então, as pessoas que estão envolvidas ali, que estão trabalhando, de fato, são essenciais, né? E aí, bom, todos os desafios que a gente tem no Brasil e no mundo, né, para criar uma startup, né, essa rotina doida, esse ritmo doido que o mercado acaba impondo, de fato, você ter as pessoas certas ali do seu lado, né, todo mundo remando na mesma direção, é essencial, de fato. Começa, lógico, com os teus cofundadores, né? Sem dúvida. Primeiro passo, e para mim o maior diferencial é ter um cofundador muito complementar, com que a gente construiu muita confiança. Isso é a base de tudo. E aí vem para a segunda base, vão ser as próximas lideranças. Se tem uma equipe boa, com energia, uma dinâmica boa, essa equipe vai, mais cedo ou mais tarde, ela vai encontrar. Ela vai dar um jeito, vai achar um mercado, vai achar um produto. Para mim tem sido essa história. A nossa primeira tentativa, minha e do Daniel, que é meu cofundador, lá no mercado de crowdfunding, diria assim, num certo sentido não deu certo, mas a gente continuou junto, persistindo. Encontramos um segundo mercado intermediário, mais ou menos, até começar a encaixar. E aí eu acho que essa história do foco, a gente, com a pandemia agora, uma das maiores fichas que caiu, um dos maiores erros foi esse que eu citei antes, de não priorizar o suficiente. Não dá, assim, a gente não pode se dar o luxo de querer fazer duas coisas. A gente chegou a ter uma situação em que eu tinha uma empresa sem área comercial e sem área de customer success. Acho que foi uma hora cegueira que eu pude ter, porque a gente achava que não, tem lá um produto, a gente está tentando resolver o produto aqui, mas eu não estava focado o suficiente a escutar o meu cliente, a encantar um primeiro seguinte. Aquela historinha que todo mundo vê, e eu, por qualquer razão minha aqui, não tinha um foco ainda milimétrico. Assim, hoje eu sou obcecado com a minha equipe, não deixo ninguém ter mais do que 2 prioridades lá na semana. Estou sempre pedindo para todo mundo reduzir as suas prioridades e cobrando que todo mundo tenha muito clareza do que a gente tem que fazer. Eu acho que é comum para muita gente nessa fase, né? Uma fase de todo mundo reduzindo, fazer só o essencial. Isso sempre foi para mim um desafio muito grande como empreendedor. Eu comecei sendo empreendedor na periferia, aqui lá no Grajaú de São Paulo, tem 200 mil problemas para resolver. Eu queria resolver um monte de problema, tudo era importante. Então é uma jornada para mim hoje, não, é isso aqui, é a dor do empreendedor, vai ser bom em fazer stock option para eles, um processo de captação, porque a gente já tem um software para isso, e não vamos desviar disso. Tem empresas maiores, tem não sei o quê, não, mas o nosso nicho é esse, vamos dominar esse negócio. Esse tipo de foco foi fundamental também para trazer um time, para colocar todo mundo, para sentir essa energia, para saber para onde a gente está botando o nosso rumo lá. É um dos grandes aprendizados. Eu olho para trás e perdi muito tempo por não ter focado o suficiente. Quanto dinheiro eu desperdicei não tendo focado o suficiente, fazendo coisa, fazendo reunião que não é importante. E é isso que eu tenho me disciplinado muito hoje em dia. Ô Fred, já que você falou de rumo, né? Queria perguntar sobre 2 rumos. Para onde você vê o ecossistema de venture capital e investimentos em startup como um todo aqui no Brasil, né? Em que direção que ele está indo? E também do Basement, né? Quais são os próximos passos? O que é que vocês têm para ser feito aí mais para frente? Acho que olhando para fora, a visão do mercado de venture capital, para mim, é um mercado que ele vai ser cada vez mais acessível, vai ser cada vez mais online. Sendo acessível, ele vai permitir que mais pessoas quase que criem iniciativas de venture capital, liderem fundos de venture capital, liderem organizações inseridas, empresas de participação, no mundo de venture capital, sem necessariamente toda a banca, sem todas as redes de relacionamento. Então, é
mercado de maior acesso e um pouco daquela onda do unbundling, né? As pessoas vão conseguir contratar serviços, seja um serviço para montar um pool de investimento, para fazer uma oferta pública, lá os rolling funds, então... Era isso que eu ia perguntar. Você acha que o rolling fund é um passo nessa direção? Sem dúvida, é um passo nessa direção. Acho que no Brasil vai demorar um pouco, você tem outras necessidades aqui que vão acontecer pela internet antes, poder captar um fundo pela internet tem um grande passo no Brasil hoje, não dá. Tu não pode fazer um crowdfunding. O que o AngelList faz lá, captando para fundos, a gente não consegue fazer no Brasil ainda. Estamos buscando com regulação para fazer isso. Mas esse vai ser um passo importante. É algo que vocês têm na visão do Basement ou não? Sim, o Basement hoje ele vende tecnologia, assim, e é parte do nosso legado, assim. Hoje é parte quase do que não é o meu foco principal, né? Não é de foco, mas nos últimos anos o que a gente desenvolveu foi uma máquina de captação que eu vendo hoje para fundos, até para FIPs, eu vendo para aceleradoras, eu vendo para profissionais hoje de M&A que querem trabalhar com recursos de terceiro. De certa forma, é alguém que não vai ter todo o custo de estruturar um FIP e quer usar um stack mais tecnológico para entrar no mundo de venture capital. Não consigo fazer o Rolling Fund, mas eu faço coisas parecidas com o Rolling Fund, vamos dizer assim. Tentam se aproximar do Rolling Fund, que é organizar esses pools, essas rodadas online. No Brasil, infelizmente, as pessoas olham para crowdfunding e falam isso é vaquinha, isso aí não é legal, mas não é verdade. Você pode ter você tem lá 1.500 pessoas no seu Telegram. Se você achar um bom empreendedor, você pode distribuir para 1.500 pessoas exclusivamente para elas, né, que seria o seu sindicato lá no AngelList dos Estados Unidos. Você vai usar todo um stack tecnológico, vai receber taxa de performance, vai ter um benefício enorme de compartilhar dinheiro com eles, sem ter que ter passado 6 meses ou 1 ano captando fundos, montando uma estrutura. Às vezes, né, a maioria dos fundos hoje são lá nos Estados Unidos e toda aquela jornada. Não, você vem aqui, abre uma oferta ou no CRIA lá, ou, né, diretamente no Basement. Se você já tem os seus investidores, você não precisa ter um acesso muito mais fácil. E eu não tenho dúvida que o Venture Capital vai por esse caminho aqui também. Legal. Tira a fricção. Uma segunda coisa que vai acontecer, e é muito comum nos Estados Unidos, hoje eu recebi um e-mail também de um fundo aqui, bem conceituado, até falando de secundárias e tal. Nos Estados Unidos tem um mercado de secundária acontecendo cada vez mais forte, né? Tem plataformas exclusivas para secundárias. O que é secundária, cara, para quem não conhece? São ofertas de capital, né? Quando a empresa faz uma rodada de capital ou um IPO até, o investidor está colocando dinheiro na empresa, para a empresa investir aquele dinheiro, está indo para o caixa da companhia. Essas são as ofertas primárias. A oferta secundária é um dinheiro que não vai para a empresa, vai para algum outro acionista. Tira algum acionista do cap table. Então não tem troca de posição de investidores, é uma certa viagem no quadro social, né, ou no cap table, e é fundamental, porque dá liquidez. Um dos grandes problemas do venture capital é você investe num fundo, né, e tem que ficar preso lá 10 anos com aquilo. A liquidez é muito baixa, né? A liquidez é muito baixa. Então, no mundo inteiro começam a existir plataformas para atacar esse problema. No Brasil, nós temos uma regulação muito fechada ainda para isso. Ano que vem, há expectativas fortes de que empresas que vieram até pelo caminho do crowdfunding vão ter permissão para criar mercados secundários. Então, plataformas de crowdfunding vão poder operar quase como uma bolsa, né? E ter lá um mercado de gente podendo fazer bid, comprando e vendendo participações em startups. Tem uma outra conversa aí, isso vai ter liquidez de fato, qual que é a relevância? Na minha opinião, muito pouca num primeiro momento, mas isso vai certamente crescer nos próximos 5 a 10 anos. A gente deve começar a chegar ao mercado que isso representa hoje, Europa, talvez Estados Unidos. Muito bom, Fred. E aí estamos chegando então ao final aqui do nosso papo, né? Super legal conhecer a história do Fred, né? Tudo que ele fez aí desde fundar a primeira ONG, né? A Mãe Terra, né? Depois de criar outra empresa que virou CRIA, depois o Basement, vários aprendizados em mercados diferentes, mas que têm algumas semelhanças ali, né? Em sua essência. Precisa deixar para a gente, para os ouvintes do Empreenda Cash, uma indicação de podcast, de livro, de filme, que você assista, que você curta e que te ajudou, né, ao longo dessa jornada empreendedora. Maravilha. Como eu falei, eu gosto bastante desse tema e de escutar podcasts. Um podcast que eu sempre escutei muito foi o podcast do Tim Ferriss,
turma, né? O Tim Ferriss, o próprio Naval, que não tem tanto podcast, mas participa de alguns. A partir desses canais, assim, eu fui me conectando a várias pessoas desse mundo empreendedor que dizem muito para mim, que tem uma filosofia, eu diria assim, de vida, de empreendedorismo com a qual eu me conecto bastante. Um dos temas nessa fase difícil de crise, né, eu diria o meu livro hoje que eu tô lendo, né, pedi uma recomendação, é um livro que eu peguei de sugestão do próprio Naval, aí fundador do AngelList, alguém que eu acompanho há bastante tempo, um autor que eu não conhecia, chamado Jed McKenna, um livro chamado Spiritual Enlightenment, assim, é meio quase esotérico, assim, mas é uma história muito divertida, uma história engraçada, e que tem me ajudado muito nessa trajetória de ficar confortável ou um pouco mais confortável no meio do caos. Tem sido muito transformador para mim, com a minha equipe, como me relacionar com a equipe, com as pessoas, com essa jornada empreendedora. Uma startup, eu acho que em específico, assim, cada dia conta, né? Então tem uma velocidade fundamental do negócio, mas que não pode se tornar também numa ansiedade, num atropelo. E esse livro tem me ajudado muito. Então, eu acho que é uma recomendação mais pessoal, mas que impacta aí a minha vida empreendedora. Sem dúvida, acho que não dá pra gente dissociar, né, os desafios que o empreendedor passa com a pessoa que ele é, a pessoa que ele se torna, né. Bom, você sabe melhor do que ninguém, com certeza muitos que estão ouvindo a gente aqui são empreendedores e sabem como, às vezes, fazer a separação, né, de vida empresarial com vida profissional é muito difícil, que sai impossível. A dedicação que o empreendedor tem com o seu negócio, né, o quanto ele se joga naquilo, o quanto ele se doa para aquele negócio, acaba envolvendo ali a família inteira, esposa, esposo, filho, pai, mãe, amigo, todo mundo se junta também de alguma forma nessa jornada. Então, é super legal ver essa tua sugestão, porque acho que sai um pouco de muitas indicações técnicas que às vezes a gente escuta, né? Que também são super importantes, né? Acho que não dá para negar, mas muito legal. Não conheci esse livro, vou colocar na minha lista aqui. Já achei o link da Amazon aqui, já botei na minha lista de desejos. E por sinal, ouvintes, meu aniversário tá chegando, quem quiser me dar de presente. Eu não vou negar não, viu? Fred, a gente tem que aproveitar, né, Fred? Aproveitar que a gente consegue uma audiência legal aqui para ver se alguém dá um presentinho pra gente. Eu queria quebrar um pouquinho o protocolo aqui. A gente não costuma dar as nossas indicações no programa, mas você fez uma indicação no meio do programa que eu acho que é bacana aqui ressaltar para os nossos ouvintes. Se eu não me engano, aquele projeto que você estava falando sobre pesquisar os times perfeitos e tal, é o projeto Aristóteles do Google. Uhum. Cara, é um projeto muito bacana. Quem quiser depois vai atrás. Tem tudo documentado na internet. É só jogar projeto Aristóteles Google e você vai encontrar muita informação bacana e realmente mostra aí como times fortes são construídos de pessoas que se dão bem, que sabem se comunicar legal, que têm espaço e pensam de formas parecidas, muito mais do que as pessoas que são as melhores técnicas naqueles assuntos que elas abordam e trabalham. Sem dúvida. Bom, então a gente vai encerrando aqui, mas antes disso, Fred, a gente gostaria de saber aí quais são as suas redes, as redes da Basement, onde o pessoal encontra você, pode encontrar mais informações e quiser aí acompanhar os passos de vocês. Maravilha. A minha rede social que eu acabo usando, a única, eu diria, é o Twitter. Então é Frederico Rizzo no Twitter. Vamos bater um papo por lá. Acabo usando o LinkedIn também, profissionalmente. Eu diria o Basement, talvez o lugar onde a gente mais posta hoje, enquanto organização, ainda é o LinkedIn, em Basement. E eu também lá, Frederico Rizzo no LinkedIn. Estou bem acessível. Bom, os nossos ouvintes que ficaram até aqui, muito obrigado por escutarem mais esse programa. Se você quiser acompanhar também o EmpreendaCast, segue a gente lá nas redes sociais, é tudo @EmpreendaCast, no Twitter, no Facebook, no Instagram, qualquer outra rede que vier aparecer aí em breve. TikTok do EmpreendaCast, fica ligado. Se o Trump não derrubar, né? Exato. Não derrubou não, a Oracle fechou aí, e se você não ouviu ainda, vai lá na News Semanal que a gente já falou sobre isso. Bom, você também pode acompanhar o nosso site lá, empreendacast.com.br, para ficar por dentro ali dos nossos episódios e novas informações aí importantes também, inclusive sobre como conhecer ali e apoiar o nosso projeto do EmpreendaCast. Você pode também entrar no nosso grupo lá no Telegram, que já está com 1.500 pessoas, também tem o link lá no nosso site do empreendacast.com.br. Se você quiser falar comigo pessoalmente lá, me procura no Instagram, @tilima. Leozinho, qual que é o seu Twitter, já que você prefere falar por lá? Boa, _Léo Ferreira. Tô por lá muito mais que no Instagram. E de novo, Twitter, melhor rede, #vamos Twitter. Muito bom, muito bom. Então é isso, pessoal. Muito obrigado para vocês que ficaram até aqui. Obrigado, Fred, mais uma vez por participar conosco. Obrigado, Leozinho, por mais uma parceria nesse programa.
A gente se vê na próxima semana. Até lá e tchau! Ei, olha só, presta atenção. Você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto. www.empreendacast.com.br/apoio. Lá você consegue contribuir com o valor que você quiser e todo o dinheiro é pra gente comprar mais equipamento, pagar o nosso estagiário, o Luquinhas, que cuida das postagens e deixar cada vez mais forte a nossa comunidade. Então, se de alguma forma a gente entrega um conteúdo bacana pra você, eu te faço um convite. Apoie o nosso projeto, participe de grupos de mentoria exclusivo e de alguma forma a gente vai tentar também, na sua jornada, te entregar conteúdo diferenciado e bastante desconto aí da nossa rede de parceiros. www.empreendacast.com.br/apoio.